Nós vamos ler as Escrituras e nós vamos ler o livro de Abacuque, no seu capítulo de número 3, a oração de Abacuque. Nós vamos ler a oração de Abacuque, que confiava no Senhor. A sua terra tinha estado assolada, a sua terra precisava ser curada, a terra do povo de Deus precisava ser sarada, o povo de Deus disperso. Abacuque faz muitas perguntas ao Senhor, ele pergunta sobre por que os homens ímpios estavam continuando a fazer suas impiedades, e o Senhor deixa claro que vai tratar tudo isso. E então vem o último capítulo, a maravilhosa oração de Abacuque. Nós vamos ler a uma só voz a oração de Abacuque. Capítulo 3, todo o capítulo, eu te convido a ler comigo. Vamos lá? A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o Senhor. A sua glória sobre os céus, e a terra se enche do seu. O seu esplendor é como a luz. Raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha, sacode as nações, esmigalha-as os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de águas. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer da luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor dos relâmpagos da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres os telhados das casas dos perversos. E lhe descobres de todo o fundamento, transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. Os guias avançam para me destruir. Regozijem-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente.
mestre de canto para instrumentos de cordas. Que oração maravilhosa. O profeta esperava do Senhor restauração, e ele pedia: aviva, Senhor, a tua obra. E o profeta falava do juízo de Deus que vem sobre as nações, e ele aguardava o dia do juízo que viria sobre as nações que os afligiam. Ele fala do tremendo poder de Deus, e ele fala da graça do Senhor, ele fala do agir maravilhoso, tremendo e sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Mas é interessante quando ele começa a falar que ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto da vide, ainda que não haja uvas, e se o produto da oliveira mentir, se não houver olivas, e os campos não produzirem mantimento, as ovelhas não estiverem mais no curral, porque foram arrebatadas, tiradas de lá, ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Como pode? Tantas coisas acontecendo, e ele se alegra no Senhor, exulta no Deus da sua salvação. É porque ele confia no Senhor. O profeta confia no Senhor. E agora, ainda que haja coronavírus, e ainda que haja pânico, e ainda que haja necessidade de se estar em casa, todavia nós devemos nos alegrar no Senhor, exultar no Deus da nossa salvação. Não é fácil, mas é o que devemos fazer, estando aqui, separados uns dos outros, lavando as mãos, se cumprimentando de longe, só na continência, que nós nos alegremos no Senhor, porque isso tudo vai passar. O profeta esperava o dia da vingança do Senhor, o dia da restauração, e nós precisamos esperar esse dia, nós precisamos confiar nesse dia, nós precisamos confiar no Messias, no Senhor que não perdeu o controle das coisas, e quer vivamos, quer morramos, será para Cristo. Hoje de manhã, quando nós líamos, nós passamos no Evangelho de João, pelo seu último capítulo, quando Jesus trata com Pedro. E então Jesus diz que Pedro seria atado, seria levado para onde não queria, e ele explica, ele fala sobre como seria o tipo de morte com o qual Pedro glorificaria o nome do Senhor. O cristão glorifica o Senhor na vida, e o cristão glorifica o Senhor até na morte, e como e quando morre. O cristão glorifica o Senhor, e ele é glorificado nas nossas vidas. O cristão glorifica o Senhor quando há fartura e bonança. E o Senhor deve glorificar, o Senhor deve viver para a glória dele, deve adorá-lo quando há coronavírus ou qualquer outra peste que venha sobre nós. Porque já veio H1N1, já veio, gripe do frango, gripe do porco, agora tem o Covid-19, e a gente deve glorificar o Senhor nessas circunstâncias. Se há quarentena, ok, vamos glorificar o Senhor mesmo na quarentena. Vamos adorá-lo, exaltá-lo. Se tem uma coisa que eu tenho convicção, é de que Deus estremeceu o mundo, para que o mundo se cale, para que o mundo o escute. Para que o mundo o escute. Lamentavelmente, às vezes o homem só se volta para o Senhor nesses tempos. Mas é um tempo de oportunidade, de crescimento, de renovo. Agora o mundo se calou. Agora o mundo está silente. Ele está pronto para ouvir a voz do Senhor. E a gente espera que ele ouça. E ainda que tudo isso esteja acontecendo, que possamos dizer como Abacuque: todavia eu me alegro no Senhor. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que traga sobre nós essa convicção e essa alegria, e essa convicção de que estamos vivendo para a glória dele, que existimos para a glória dele, que nos movemos para a glória dele.